Fala, família evolutiva, beleza? Aqui é Rafael Rosas, mais um vídeo aqui gravando na sequência, de novo com a mesma camisa. Não se importem porque eu vou gravando vários vídeos na sequência para ir postando, né, durante a semana. Eu tô aqui para falar sobre o comentário da Larissa Helena. Larissa Helena, Helena é o nome da minha filha, tá? Larissa Helena deixou um comentário aqui no vídeo onde eu falo sobre, enfim, sobre o fato de psicólogo também fazer terapia, também precisar fazer terapia, né? E ali eu falo sobre algumas questões no vídeo, né, que ela comentou aqui, tá bom? Eu vou ler o comentário dela aqui, sem deixar o telefone cair. Rafael, eu já fui a uns 7 terapeutas. Desses 7, voltaria para 3. Confesso que sou meio exigente e tenho que trabalhar isso em mim. Mas acho que a falta de respeito, uns que ficam minimizando o seu problema, alguns até tratam como desdém, balançando a perna, como se tivesse apressado. Não entendo isso. Só faz piorar quando o quadro da pessoa. Ficar minimizando o problema. E minimizando o problema é essa coisa, né, de ficar. De pessoa que fica assim o tempo todo, né? Mexendo em alguma coisa, né? Você está com formiga no furico, né? Com abelha, formiga, marimbondo, tudo que é bicho que, né, tem ferrão ali no meio do olho do furico, né? É a pessoa que fica assim. É uma brincadeira, desculpa. Eu também já fui assim, gente. Se você perguntar ao meu amigo Isaac, meu amigo Leandro, que são meus amigos de coração, de verdade, lá do Rio de Janeiro, eles vão dizer isso. Eu ficava o tempo todo me mexendo e cutucando as pessoas, tocando nas pessoas. Eu era um saco, eu era insuportável. Eu não me suportava, mas por isso que eu queria me matar, porque eu me sentia insuportável. Então, eu era chato, porque eu era ansioso demais. Então, esse babaca, desculpa, esse colega psicólogo, né, ou essa colega psicóloga que faz isso, né, é uma pessoa que não sabe controlar a sua ansiedade. Realmente, né? Eu vou te contar uma história que você vai ver o quanto é necessário, e eu acredito que deveria ser obrigatório os psicólogos fazerem terapia antes de fazerem antes de atenderem outras pessoas. Eu acredito que eles deveriam se tratar antes de tratar outras pessoas. Porque eu já ouvi 2 histórias que me deixaram apavorados na faculdade de psicologia, que eu vou contar para você agora. A primeira foi mais no final, né? Foi mais no final, já estava me formando já, né? Enfim, já estava fazendo pós-graduação, porque eu comecei a pós-graduação no último período, né? Então já estava fazendo. E aí um indivíduo mais velho, todo, né? Eu já sou terapeuta já há alguns anos, eu já trabalho com isso, e eu só vim fazer psicologia porque eu quero um diploma para poder ter mais, né? Cobrar mais caro para os clientes, porque não sei que lá, e a necessidade. E assim, a gente falando, e você já fez terapia? Como? Por que eu vou fazer terapia? Eu não preciso fazer terapia, eu sou o terapeuta. E eu sou o psicólogo agora, eu não preciso fazer terapia. Eu simplesmente olhei para a cara das pessoas que estavam conversando, olhei para a cara dele assim, como eu faço mesmo, eu zoo, sacaneio, eu interpreto mesmo. E, enfim, eu olhei para a cara dele assim, tô com medo de você, virei as costas e fui embora. E o pessoal ficou assim, sem entender, depois, Rafael, você é foda, cara, como eu não vou ter um medo de uma pessoa dessa? Como é que uma pessoa dessa vai trabalhar com as outras pessoas? Esse é um nível, entendeu? Outro foi no início dos estágios do SPA, que é o Serviço de Psicologia Aplicada, né? E, inclusive, eu fiz um vídeo até de uma cliente que eu atendi nessa época, ela me elogiando, dizendo que hoje ela é psicóloga graças a isso. Hoje ela está se formando como psicóloga, né? Então, um sinal que foi bom, né? Uma referência bacana. Ela falou, né? Esse colega falou, desculpa. Tava lá no início, a gente escolhendo, né? No caso, né? A gente pegando os casos, né? Qual o caso? Esse aqui, tá na fila, era a lista de espera, tá? Era a lista de espera. Só que quem ficava na sala, tomando conta da lista de espera, era um aluno que estava fazendo estágio lá. E aí, o que acontecia?
Tinha uma pessoa que chegou, eu estava escolhendo, eu tinha, né? Eu também passei à frente, confesso, tá? Porque essa pessoa, ela foi indicada pela minha irmã, tá bom? Confesso que eu furei fila também na época, porque ela foi indicada, entendeu? Então eu já tinha indicação, entendeu? Indicação, tá bom? Então ela foi indicada pela minha irmã, Renata, minha irmã mais velha, que indicou ela. E eu estava atendendo no estádio. Como ela não tinha condições de pagar na época, porque nessa época eu já estava atendendo também fora, cobrando R$50, porque eu estava fazendo uma formação de hipnose clínica, né? E estava tendo supervisão da supervisora do Instituto de Hipnose, né? Que era psicóloga, ela estava me supervisionando. Então por isso que eu atendia também em 2 lugares. E aí eu encaminhei ela para o SPA da faculdade e peguei um outro caso, uma outra pessoa para atender. Só que na fila, eu furei essa fila, porque foi uma indicação, confesso, e a outra pessoa eu peguei na ordem da fila de espera, tá bom? E não só atendia 2 não, tá bom? Eu atendia 8, 10, 15 pessoas ao mesmo tempo. Porque eu queria treinar, além de fazer terapia também, tá bom? Eu também era cliente, na época eu fazia com a Márcia Dória, tá? A minha primeira psicóloga. E aí, o cara tava... aí tem um resumo do caso, né? Tem um resumo do caso. Porque às vezes essa pessoa que está no SPA, ela veio de um estagiário do semestre passado, porque não pode continuar. Que eu acho que é um grande erro isso, né? Enfim. E eu também burlei isso também, tá? Na faculdade. Eu continuei com alguns clientes que não tinham terminado o processo, né? E continuei, tá? E eu burlei isso também. Porque não tinha uma regra escrita assim, é proibido. Não, você tem que... Então eu fiz, porque para dar sequência no tratamento. Eu achava absurdo isso. Tá? Por que isso acontece? Porque a maioria dos psicólogos que estão na faculdade, na graduação, que são professores, não tem experiência clínica. São só teóricos. Essa é uma outra questão, tá bom? Aí ela faz 2 comentários aqui. Rafael, então, o que conta não é o tempo de terapia, o que conta mais... Rafael, então o que conta mais é o tempo de terapia? Tipo, se o psicólogo for o mestre ou doutor em algo relacionado à psicologia, não é algo já? É, algo já teórico, só teórico. Só que a teoria é muito diferente da prática. Porque tem muitos psicólogos que foram meus professores que já se formam na graduação, né? São pessoas de muito dinheiro, geralmente eram pessoas com muito dinheiro, né? Que se formaram na PUC, na UERJ, UFRJ e já emendaram com mestrado e depois emendaram um doutorado. E não tem nenhuma experiência a não ser de livros, tá bom? Então a diferença do psicólogo que faz terapia como cliente, do psicólogo que atende e do psicólogo teórico, professor acadêmico, é muito grande. O psicólogo que é cliente, ele sabe mais porque, primeiro, ele trabalhou suas questões. Ele se colocou no lugar de ser humano. Como Jung falava, você domine todas as teorias, né? Todas as ciências, todos os conhecimentos, todas as teorias. Mas na hora de atender, seja apenas um ser humano, atendendo um outro ser humano. Mas domine todas as teorias. Mas seja um ser humano. O que o ser humano também faz? Terapia. O ser humano normal faz terapia, né? Faz terapia. Então seja um ser humano, né? Então não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É por isso que esse ou essa psicóloga ficou lá batendo perninha, agoniado, né? Porque o cara estava escolhendo. Esse é um que escolhe caso. Como o carinha lá. Esse é ruim, esse não é legal. E, cara, esse é um caso legal, esse é um caso que eu atendo. Olha, separe essa ficha aqui. Esse não é legal. Não, essa ficha deixa aqui. Não, e esse aqui? Caraca, esse aqui é foda. Bota esse aqui. É sério. O rapaz, o estagiário, no caso o estagiário da graduação de psicologia, estava fazendo isso. Eu tenho até contato com ele.
É uma pessoa que eu acho que não faz clínica, não atende, não clinica. Aí, se Deus quiser que não clinique, né? Enfim. Assim que acontece, tá? Eu tô falando mesmo, eu não tenho por que mentir, não tenho por que mentir. Eu não tô aqui para agradar ninguém, eu tô falando a verdade. É assim que aconteceu comigo. E isso pode acontecer ainda hoje. Com certeza acontece, porque isso é uma questão humana. E se acontece com um ser humano, com certeza acontece com outro, né? Então eu associo logo a isso. Se o cara tá ali estressado, nervosinho, batendo perninha, né, é porque ele não consegue controlar a sua ansiedade, ele não está gostando ou não está agradando ele, porque provavelmente o que você está falando ele também tem, ele também sofre. Só que ele é tão ridículo, arrogante, se acha por ser psicólogo, um ser superior, que ele não vai fazer terapia. Ou porque o fato dele ser psicólogo, ele tem vergonha de fazer terapia, porque ele é um psicólogo e vai chegar para um outro psicólogo ou para uma psicóloga e vai admitir que ele é um ser humano. Só por isso, tá? É porque é o que eu acho, é o que eu penso, são as minhas convicções que eu desenvolvi ao longo de mais de 13 anos de experiência, muito mais, né? Porque eu tenho 13 anos só de formação, de atividade, mas antes disso também, né? No início da graduação a gente vê essas coisas. Vê essas coisas, infelizmente. Isso acontece. Quem é psicólogo, quem é estudante de psicologia que assiste o meu canal, deixa aqui nos comentários para me dizer se eu não estou certo, se isso não acontece. Ou coisa pior, né? Ou coisa pior acontece. Então, como, né, que essa pessoa vai conseguir lidar com o seu problema se o seu problema incomoda ela, porque isso pode ser um problema dela também. Eu vou te contar, teve uma vez que eu atendi uma moça muito linda, muito bonita, né? Não era o meu tipo, porque ela era loura, muito, né? Parecia uma bonequinha, mas linda assim, né? Aquele coisa da mídia mesmo, né? Eu gosto de outro tipo de mulher, enfim. Mas muito bonita. E assim, não tem como você não perceber que é uma pessoa bonita. E nessa época, eu tinha parado de fazer terapia com a Márcia Dória e estava só atendendo. Estava investindo em cursos, em outras especializações na área da psicologia. Só que eu estava sofrendo com um conflito no meu relacionamento, que eu tinha de adolescência, que eu até tenho um vídeo que eu falo sobre esquemas, né, aqui no canal. E aí, de repente, eu estava mesmo procrastinando, confesso, né, para começar a fazer terapia de novo, porque eu estava investindo dinheiro nos cursos e eu ia terminar os cursos e ia voltar a fazer terapia. Só que a pressão vem, cara. O mundo não vai parar de girar por causa de você, entendeu? E ali veio essa moça. O que eu percebi ali? O que me incomodou? Eu percebi nela que existia outras mulheres bonitas, lindas, que poderiam ser melhores parceiras do que aquela namoradinha que eu tinha na época. E de repente eu peguei e fiz uma cara tipo meio... Eu percebi que eu senti uma coisa que me incomodou. E eu falei pra ela, olha, o psicólogo também tem conflitos, né? E você falando isso me fez perceber que isso. Eu falei pra ela. Ela voltou algumas vezes, isso foi um tratamento até que deu certo, né? E foi bacana. Aí eu falei pra ela, eu também preciso voltar a fazer terapia, você me falando isso. Então eu nunca fui um falso, né? Eu sou o fodão, não. Eu sempre trabalhei nessa linha e sempre deu certo, graças a alguma força superior, graças a Deus, enfim, dependendo da sua crença, tá bom? Então faz diferença sim, tá bom, Larissa Helena, tá? Então, deve ser por isso que você não voltaria. E nesse caso, você deve ser exigente sim, tá bom? Eu sou um psicólogo que eu dou garantia. 30 dias de garantia. Se você não tiver resultado, eu devolvo todo o seu dinheiro. Não existe, pelo menos eu não vejo até hoje, psicólogo que faz isso. Eu fui o primeiro psicólogo. Se existir hoje, existe, porque hoje em dia é muito comum
o atendimento online. Hoje em dia muitos psicólogos são coaches também, e isso vem do coaching, tá? De dar garantia de resultado, de satisfação. Se você... E eu fui um dos primeiros também, ou se eu não o primeiro, a fazer isso no consultório. Ou seja, não existe risco, porque eu acho que é uma puta sacanagem, desculpa o termo, você como cliente, como um consumidor, como eu fui também, tá? Você como um consumidor comprar um serviço que não traz satisfação para você e às vezes ao contrário, aí te coloca mais para baixo, aí te deixa com mais sofrimento, aí te deixa com pensamentos com vontade de se matar, coisa que você nem tinha antes. Acho que esse psicólogo, ou essa psicóloga, ou esse psiquiatra ou psiquiatra, além de devolver o dinheiro da consulta, deveria te dar uma indenização. E de fato isso pode ser possível, tá bom? Como eu falei num vídeo que eu postei nesses dias aí, né, onde eu coloquei ali o código de ética. Então procura, se isso aconteceu com você, procura o Conselho Federal de Psicologia, procura o Conselho Federal de Psiquiatria, procura o Conselho Federal de Assistência Social, se isso acontece, depende do profissional. Tem um conselho, tá, dessa profissão que você pode procurar, tem um código de ética que você pode baixar gratuitamente e ler, e concluir você mesmo se o que está ali no escrito no código de ética foi de acordo, né? Se a atuação desse profissional foi de acordo com o que está escrito no código de ética. E se não foi, você tem o direito, e não só o direito, mas o dever também de denunciar esse profissional, porque ele vai fazer isso com outras pessoas. E talvez você seja forte, consiga lidar com isso, mas outra pessoa pode realmente tentar se matar e pode chegar a conseguir se matar. E aí? Então denuncie. Denuncie. Eu falo, denuncie. Tá bom? É isso aí. Até o próximo vídeo.